Eu passei anos e anos da minha vida esperando que alguém fosse me salvar. E ninguém me salvou. Quer saber de uma coisa? Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Hoje eu vou te contar 5 lições que eu aprendi apenas depois dos 32 anos. Eu vou ser bem sincera com vocês. Hoje eu vou abrir meu coração e eu espero que com isso vocês podem estar pegando um atalho e não precisem passar por tudo que eu passei para aprender isso. E sem mais delongas, deixa eu te falar as 5 lições que eu aprendi ao longo desses meus 32 anos. Apesar de não parecer. Primeira lição que eu aprendi: você é o seu maior projeto. Deixa eu te falar, mágicas acontecem. Porém, elas não acontecem se você estiver sentadinha esperando que a sua vida mude de um dia para o outro, sem fazer nada. Não fique esperando o príncipe encantado aparecer. Cuide-se de dentro para fora. Eu acordo todos os dias cedo para mim ir para minha natação. E assim, não é só um exercício, é minha âncora de energia, é o que me dá energia para mim conseguir aguentar o dia. Eu posto 2 vezes por semana aqui no meu canal. E não é só um post, é um investimento que eu estou fazendo em mim mesmo, um investimento a longo prazo. Então, por isso que eu te falo, só você pode se salvar. Comece a cuidar de você, comece a realizar os seus projetos. Não fique tentando ajudar as outras pessoas a realizar o que vai ser benéfico para elas. Você é seu maior projeto. Segunda lição que eu aprendi: nada muda até você se mudar. Você quer mudar a sua vida? O que você está fazendo ativamente para que você mude ela? Porque assim, não adianta você ir na pessoa mais sábia que você conhece para pedir um conselho. Não adianta você buscar terapia se você, no fundo, já sabe o que você precisa de fazer e você mesmo assim não põe esforços, não implementa ações a longo prazo para que você veja essa mudança. Você tem que parar de ficar justificando o porquê que ainda não é a hora certa de você mudar. A partir do momento que você decide mudar a sua vida, você começa a se mudar por dentro. E a partir do momento em que você se muda, inevitavelmente a sua vida muda também. Não fique esperando o príncipe encantado aparecer. Começa a cuidar de você de dentro para fora. Exercício físico, alimentação saudável, estudos de idioma, educação financeira, saúde mental, tudo você tem que cuidar de você. Só você pode se salvar. E, gente, essa daqui pra mim foi super, hiper, mega chocante. Vulnerabilidade não é fraqueza, é força. Uma vida inteira eu fugi de mim mesma, eu fugi dos meus sentimentos, eu fugi de mostrar realmente o que eu sentia, realmente o que eu pensava. Eu tentava ser um robô sem emoção, porque é cool você ser forte. É cool você dar conta de resolver todos os seus problemas. Ai, porque eu sou a Mulher Maravilha. Ai, eu dou conta de tudo sozinha. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. Eu não choro. Eu não tenho sentimentos. Ai, é tão difícil para mim chorar. Burro! Deus me livre de ser uma máquina de resolver problemas. Eu quero a ajuda. Quantos anos da minha vida eu tive dificuldade de pedir ajuda, mesmo precisando muito, porque eu não tinha coragem de expor as minhas vulnerabilidades para as outras pessoas, de afirmar e de falar em voz alta que eu não dava conta de resolver, ou que eu estava muito triste, a dificuldade que eu tinha de chorar na frente dos outros, porque na minha cabeça, chorar era sinal de fraqueza. Por quê? Porque um robô, uma Mulher Maravilha, ela não chora, ela vai atrás de resolver seus problemas. Pois eu agora dou o maior valor em ser vulnerável, em mostrar as suas dores, em mostrar que você também é um ser humano e passa por provações e passa por dificuldades. Todo mundo tem suas questões. Eu dou maior valor nisso hoje em dia. Eu não acho mais que é legal ser a fodona que resolve tudo. Graças a Deus eu tirei essa máscara, joguei fora, pisei nela, quebrei. Não quero nunca mais ver essa máscara na minha vida. E depois que eu criei esse canal no YouTube, eu descobri que vulnerabilidade é autenticidade. E autenticidade conecta. Falar sobre as minhas dores, falar sobre as minhas questões, falar sobre as minhas dificuldades, falar sobre o meu fato de ser realmente uma gastadeira, irresponsável financeira que gasto todo o meu salário com roupas e viagens. Falar sobre o fato de que eu nunca namorei, isso é uma coisa que me martirizou por tantos anos. Falar isso abertamente aqui tá me trazendo tanta possibilidade de me conectar com outras pessoas que passam pelo mesmo problema que passam pela mesma situação que eu, que às vezes precisavam de escutar a palavra de outra pessoa para ver que não é algo tão terrível assim, que tem pessoas que têm problemas muito piores que esse.
Me expor aqui no YouTube me fez entrar em contato com a minha vulnerabilidade. E entrar em contato com a minha vulnerabilidade me fez com que portas abrissem para mim, novas oportunidades entrassem na minha vida, entende? O que eu desejo para vocês é que realmente vocês consigam enxergar, o mesmo que eu estou conseguindo enxergar depois de 32 anos da minha vida, que vulnerabilidade é algo muito bom e muito bonito de se ter. E outra coisa também que eu acho muito interessante é você amar. Amar o próximo, amar as pessoas à sua volta, amar as coisas que você tem, amar a vida, sabe? Você ter a oportunidade de expor que você é uma pessoa que ama. Hoje em dia parece que o amor virou tão banal, né? E assim, eu vou falar mais sobre isso num vídeo porque eu acho que é um ótimo tópico. Hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas têm vergonha de amar 100%. Eu vou desenvolver melhor esse pensamento e vou trazer um vídeo para vocês aqui no canal. Vocês querem esse vídeo? Comenta nos comentários, por favor, para eu poder saber e trazer aqui para vocês. Quinta lição. Gente, o que houve com o meu cabelo? Oh my gosh, guys. Perdão. That is it. Mas você quer saber de uma coisa? Eu gosto do meu cabelo mesmo gostadão assim. Tô nem aí. Gente, quinta lição importantíssima. A coragem só vem depois da ação. Se você for ficar esperando o dia que você vai acordar milagrosamente, extremamente corajosa para fazer alguma coisa que você tem muito medo, pode esquecer porque esse dia nunca vai chegar. Como que você vai aprender a falar inglês sem falar? Então, como que você vai ter coragem sem enfrentar seus medos? A coragem, ela vem depois de você se colocar em movimento. E isso tá me guiando pra tudo na minha vida, porque eu realmente era uma pessoa que eu tinha medo de tudo. E agora, a lição que mais me deixou em choque. Magnetismo não tem nada a ver com beleza externa, não tem nada a ver com status. Tem a ver com como você se trata. Magnetismo tem a ver com assumir quem você é de verdade. É sobre você ser autêntica. Quando eu resolvi assumir quem realmente eu sou do fundo do meu coração, as pessoas começaram a me olhar com outros olhos. Você tem que parar de buscar validação. A única validação que você precisa é de você mesmo. Eu percebi que magnetismo é uma junção de autenticidade, coragem de se expor e consistência. A partir do momento em que você se prioriza e você começa a se escolher, o mundo não tem escolha a não ser te escolher também. E quando você finalmente para de correr atrás do que não é feito pra você, é aí que você começa a atrair tudo. É assim que você vai virar um imã. Para que você se anime com essas lições que eu estou te dando, deixa eu te falar 3 consequências claras do que mudou na minha vida depois que eu comecei a aplicar essas lições. Primeira, finalmente eu parei de me sentir invisível. Segunda, finalmente eu me tornei magnética. E não é nem força de expressão, realmente eu comecei a atrair umas coisas muito doidas assim pra minha vida. Mas se você quiser eu posso falar melhor sobre isso em um outro vídeo. Terceiro, criei uma confiança em mim mesma que não depende de ninguém. E essa pra mim é a mais importante. Você tem que confiar em si mesmo, sem depender da validação de ninguém. Você não precisa de ninguém para se sentir confiante. E é por isso que eu não me canso de falar, nunca é tarde para mudar a sua vida. Eu com 30 anos, eu me acho super nova. Você aí morrendo de medo de fazer 30 anos e eu, Deus me livre, se fosse para mim voltar nos meus 20. Deus me livre, não volto nem. Eu não troco os meus 30 pelos meus 20 nunca na minha vida. Gente, para de ter medo de ter 30 anos. Você sabia que a Carrie Bradshaw na primeira temporada de Sex and the City tinha apenas 33 anos? Pois é, eu também fiquei chocada quando eu descobri isso. Pessoal, eu espero que essas lições tenham sido de grande valia para vocês. Se vocês puderem extrair pelo menos alguma coisa que seja desse vídeo, eu vou ficar extremamente feliz. E se vocês gostaram de mim, não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui para receber mais notificações de vídeos parecidos. Afinal, eu tô mudando a minha vida e eu vou mostrar todo o processo para vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, afinal isso me ajuda muito a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. E comentar aqui nos comentários se vocês gostarem qual dessas lições foi a mais valiosa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Um grande beijo e até o próximo vídeo!